Bom dia, crianças, tudo bem? Espero que vocês tenham descansado um pouquinho com o feriado aí prolongado que nós tivemos no decorrer desta semana. Bom, o motivo deste feriado de terça-feira, foi devido a uma comemoração cívica, uma data cívica importante para o nosso país, que é a independência do Brasil. Dom Pedro I declarou o Brasil independente de Portugal nas margens do riacho do Ipiranga, com a famosa frase independência ou morte. E a partir daí, vocês já conhecem essa história, o Brasil tornou-se independente, não mais uma colônia de Portugal, mas um Brasil, uma nação independente. Foi desligado de Portugal, do Império de Portugal. A professora vai subir um pouquinho, não se assustem. Bom, e a nossa aula de hoje vai tratar um pouco sobre o hino da independência do Brasil. Após o grito de independência que Dom Pedro deu, após assinar o Brasil, a declaração que o Brasil tornava-se livre de Portugal, houve a necessidade, assim como criar um congresso próprio, toda essa organização política que o Brasil necessitava após a sua independência, foi-se necessário também ter o hino da independência do Brasil. E quem trabalhou, quem escreveu, quem criou a letra do hino da independência do Brasil foi Evaristo Ferreira da Veiga. E a música, toda aquela melodia, aquela música, foi Dom Pedro I, quem produziu. Sabe-se que Dom Pedro era um amante da música, ele gostava muito, ele era um estudioso da música. Então foi ele quem criou aí a música do hino da independência do Brasil. Para aqueles que ainda não conhecem a letra, eu coloquei aqui, faça cópia no caderno. Então vocês vão copiar o hino no caderno de vocês, tá? Para vocês já irem se familiarizando com a letra, com as estrofes, com os versos. E aí depois, no final da aula, vocês poderão acessar o link que a professora vai colocar aí para vocês poderem ouvir o hino cantado. Como é a melodia, como é o ritmo, tá bom? Esse hino foi todo produzido, elaborado, ele foi criado para homenagear o dia 7 de setembro. Então eu vou ler com vocês aqui, as estrofes do hino, e aí no final da aula, como eu disse, vocês poderão ter acesso ao link e ouvir o hino, como que ele é cantado realmente com os instrumentos, enfim. Já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava, da perfídia astuto ardil, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não temais ímpias falanges, que apresentam face hostil. Vossos peitos, vossos braços, são muralhas do Brasil.
Parabéns, ó brasileiros, já com garbo juvenil, do universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Então, pessoal, olha que linda, né? A letra desta música. Então, este hino, ele retrata o dia, né, da independência. Todo aquele caminho percorrido, né, que houve, né, a mãe gentil aqui, ver contente a mãe gentil, ver contente a nação, o país, que raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Foi quando Dom Pedro, né, declarou o Brasil livre. Na verdade, a declaração, ela já estava mais ou menos pronta, né? Já estava se pensando, se conversando sobre tornar o Brasil independente, na possibilidade de tornar o Brasil independente de Portugal. Então, Leopoldina assinou, né, a declaração, ficou sabendo que o Brasil estava se tornando livre, estava desligando-se de Portugal, mandou avisar Dom Pedro e ele, à margem lá do riacho, ele declarou o Brasil livre. Olha que legal essa estrofe. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Então, nesta estrofe, o compositor da letra, né, ele quis dizer que todos os brasileiros iam lutar com muita força, com muita garra, né, para para manter o Brasil, que era preferível a nação morrer do que continuar colônia de Portugal, continuar tendo que viver embaixo das ordens de Portugal. Os grilhões que nos forjavam da perfídia astuto ardil, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Então, por mais que os grilhões, né, os ferros, que os brasileiros se sentissem escravizados, né, presos, amordaçados, né, o Brasil foi mais forte. E Dom Pedro aqui representado, né, houve mão mais poderosa, é a força, a mão do imperador, a mão de Dom Pedro, que zombou e tornou o Brasil livre. O zombou aqui não no significado de tirar sarro, mas de criar uma situação que tornasse o Brasil livre. E não ter mais ímpias falanges. Ímpias falanges são os soldados que apresentam face hostil. Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Então aqui está sendo representado, né, os soldados brasileiros que foram, né, que se dispuseram a lutar pela independência do Brasil, a defender, né, a independência e daí para frente defender o Brasil com os seus braços, com a sua força, com a sua garra, com a sua determinação, com o amor que eles tinham pelo Brasil. Parabéns aos brasileiros de um garbo juvenil, do universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Então aqui ele está parabenizando os pracinhas, os soldados jovens, né, os jovens soldados que se alistavam, que entravam aí para o exército, né, de Dom Pedro I, para defender o Brasil mesmo, para defender as terras, as fronteiras, os estados e tudo o que no Brasil havia. Né? Então, mais uma vez o refrão, né? Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Então aqui eles deixam bem claro que o Brasil queria a independência de Portugal. Nós, né, os nossos antepassados, desejavam ser uma nação livre de Portugal.
tá? Então, nós vamos agora, depois da leitura, e mais uma vez, no final da aula, acessem o link para vocês poderem ouvir a música, tá? Ela é muito linda, vocês tenho certeza que vocês irão gostar aí do hino da independência do Brasil. Então, nós vamos agora para o estudo do texto. Então, a gente vai pensar um pouquinho aqui sobre, né, um pouquinho do que a gente consegue entender, perceber, sentir neste hino. Então, a primeira pergunta aqui, ela é bem direta, tá? Quem escreveu a letra do hino da independência do Brasil? Então, vocês vão subir lá no texto, é a primeira, a professora vai fazer com vocês, tá? Eu vou fazer como exemplo. Professora, sempre a primeira pergunta, a professora faz junto com vocês. O restante vocês vão fazer aí em casa, tá bom? Depois enviar foto para a professora e a professora vai estar fazendo a correção, tá? Então, a primeira pergunta, quem escreveu a letra do hino da independência do Brasil foi Evaristo Ferreira da Veiga, tá? Então, vocês vão colocar o nome dele, Evaristo Ferreira da Veiga. Esse nome, pessoal, vou voltar aqui um pouquinho, porque é importante dizer que ele se encontra também já logo lá no início, né, no título, né, no nome do hino, ó, Hino da Independência do Brasil, letra Evaristo Ferreira da Veiga, música Dom Pedro I. Então, quem aí tiver em dúvida pode voltar lá no hino, ler ele novamente que vai estar lá a resposta, tá bom? A segunda, quantas estrofes possui o hino da independência do Brasil? Então, em se tratando de um hino, de uma letra, de uma poesia, então vocês vão voltar lá no hino e vão contar com quantas estrofes possui o hino da independência do Brasil. Lembrando que as estrofes são formadas por 4 ou mais versos, tá bom? 3. Circule de verde a amarelo na música as palavras que você não conhece o significado. Em seguida, faça uma pesquisa no dicionário e anote-as no caderno. Então, o que você vai fazer nessa terceira? Você vai voltar, depois que você copiou o hino no caderno, você vai voltar nesse hino e vai pegar o lápis verde, o lápis amarelo e vai circular todas as palavras que você não sabe o significado, não sabe qual é a origem desta palavra e qual é o sentido que ela está dando na letra do hino. E aí você vai anotar esta palavrinha no caderno, vai procurar lá no dicionário, pode ser no Wikipedia, no Google, pode ser no dicionário, no livro mesmo, no dicionário. Vocês vão procurar esta palavrinha, o significado e vai escrever o significado, tá bom? A palavra com o significado que vocês encontraram aí no dicionário. Por último, aqui em português, né? Vocês vão ilustrar o hino da independência do Brasil. Então, neste quadro que a professora colocou, vocês irão fazer um desenho bem legal, bem bonito, né, que ilustre, que demonstre, né, um pouquinho aí do que vocês entenderam do hino da independência do Brasil. Tá ok, pessoal? Terminando o desenho, nós vamos então para ciências e vamos lá dar continuidade aos nossos estudos, né, sobre os seres vivos. Então, nós vamos trabalhar com um livro didático de ciências, dando continuidade. Então, lá na página 42 e 43, nós vamos fazer a leitura, né, do texto Outras Relações entre Seres Vivos. Então, nós vamos ver aí como que funciona, né, as relações de uma espécie de ser vivo com outra, tá bom?
E aí, lógico, depois vocês também no livro, direto no livro, tá, pessoal? Vocês vão responder as páginas 44 e 45. Então, eu vou subir mais um pouquinho. A professora trouxe para vocês aqui a página. A página é essa, ó. Outras relações entre seres vivos. Então, aqui, né, a perguntinha que tá aqui, olha, além de obter alimentos, quais outras necessidades os seres vivos têm? Então, nós aprendemos que o ser vivo, né, todos os seres vivos do planeta, uma das necessidades prioritárias é a alimentação. Então, o ser vivo precisa se alimentar para poder sobreviver. Então, agora nós vamos ver outras necessidades. Na busca sobre a sobrevivência, cada espécie tem formas diferentes de conseguir alimento, reproduzir-se e obter abrigo. Para isso, os diferentes organismos acabam se relacionando de diversas maneiras. Conheça a seguir algumas relações entre os seres vivos. Então, eu vou subir aqui, né? Nós estamos fazendo a leitura, tá? Do livro, para a gente poder aí conversar um pouquinho sobre essas relações, tá bom? Então, vamos lá. A primeira aqui, olha, sociedade. Em uma sociedade, cada indivíduo tem uma função e todos cooperam para garantir alimento e abrigo ao grupo. Então, se você pegar aí um grupo de leoas, né, de leões, de felinos, você vai perceber que eles trabalham em equipe, trabalham juntos para caçar e obter o seu alimento. Então, nesta sociedade, né, nós temos a presa, organismo que é capturado para servir de alimento ao outro, e o predador, organismo que caça, que captura a presa. Então, vamos imaginar lá, vamos lembrar, né, dos documentários sobre a África, em que o leão está caçando uma zebra, né? No meio, lá no campo, no meio da África. Então, se vocês observarem, as leoas, elas cercam, elas vão cercando o animal. Primeiro elas observam toda a manada, vê qual que é o que está mais fraquinho, aquele que é novo, aquele que está meio perdido dos demais, ou está velho, né? Então ele escolhe a sua presa, o animal que ele vai caçar, e aí as leoas elas vão cercando este animal de uma maneira que para onde ele correr, ele vai ter aí um leão, uma leoa para ter que lutar pela vida, tá bom? Então, isso é só um exemplo que a professora está dando aí, lembrando dos documentários que a gente vê na televisão aí sobre a África, né? E a vida, a sociedade, a vida social desses animais. Então, no primeiro desenho aqui, olha, nós temos aqui uma colmeia de abelhas. Então, a sociedade é o tipo de relação encontrado em espécies de abelhas, como na colmeia da fotografia, formigas e cupins. Então, essa organização aí na colmeia, nós temos a abelha rainha, que é aquela que vai reproduzir, tá? Então, a função dela é reproduzir. E nós temos aí os zangões, que são as abelhas que protegem, tá? Que são as abelhas zangão, são as abelhas que protegem a rainha de qualquer ataque, de qualquer predador. E temos também aí as abelhas operárias, que são aquelas que saem da colmeia, né? Elas vão construindo a colmeia, mas elas saem para buscar o néctar nas flores, para alimentar não só
os filhotes, né, que estão lá na colmeia crescendo, evoluindo, como também alimentar a rainha, porque a rainha, a abelha rainha não pode sair de dentro da colmeia. Então a função das outras abelhas é levar o alimento para ela. Então isso é uma sociedade que a gente pode observar aí e que dá muito certo, viu, gente? É muito legal aí quem tem condições de observar um formigueiro, uma colmeia de abelha, enfim. Depois nós temos aqui, olha, os lobos também vivem em sociedade, chamada alcateia. Eles caçam em grupo e assim têm mais chances de capturar uma presa do que se caçassem sozinhos. Além disso, na alcateia, os filhotes ficam mais protegidos contra os predadores. Então, olha aqui que legal os lobos. Eles vivem em sociedade para sua proteção, para conseguir se alimentar mais fácil, né? Porque um trabalho em equipe garante a caça da presa e para a proteção dos filhotes também, né? Então, para os filhotes não serem abatidos por outros caçadores, predadores, eles então vivem em sociedade para proteger os filhotinhos. Aqui na terceira foto nós temos aí o fundo do mar, que é a colônia. Ela é chamada de colônia, né? Um recife de coral. Alguns indivíduos ficam unidos fisicamente e cooperam entre si para garantir alimentação e proteção ao grupo. Trata-se de uma relação chamada colônia. Então, olha aqui, ó, recife de coral. Os organismos dos corais formam colônias. A principal diferença entre sociedade e colônia é que na colônia os indivíduos vivem unidos uns aos outros. Então, eles ficam colados uns nos outros, fisicamente. Ao contrário do que ocorre na sociedade, que eles ficam separados, mas na hora de caçar, na hora de proteger os filhotes, enfim, na hora de proteger o grupo, eles se unem, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos descer mais uma página e vamos para a página 43. Competição. Na busca por alimento, abrigo ou local para a construção de ninho e parceiros para a reprodução, os indivíduos de uma mesma espécie podem competir entre si. Nesse caso, os indivíduos mais adaptados ao ambiente têm mais chances de sobreviver e se reproduzir. Então, olha lá, gente. Aqui no caso, né, a imagem aqui tá dos os jabutis. Então, são as aves, né, aqui nessa enunciadinho, nesse parágrafo, está se tratando das aves, tá? Então, eles procuram um abrigo para a construção do ninho, eles podem, né, as aves da mesma espécie podem competir entre si, tá? Para conseguir um melhor lugar, um melhor espaço para a construção de seus ninhos, tá? E para sua própria reprodução também. Então, eles têm uma competição. O macho compete com outro macho, a fêmea, tá? Uma vez que ele está no período de acasalamento, ele vai competir com outro macho para disputar, né, o coraçãozinho daquela fêmea, tá bom? Então vamos lá. Relações entre seres de espécies diferentes. Então nós temos aqui as relações, olha, predação. Nas relações de predação, a presa sempre é prejudicada, pois serve de alimento ao predador, que por sua vez se beneficia com os nutrientes da presa. Então são os animais carnívoros, né? Eles são os predadores ali, no caso o leão, o lobo, a raposa, o tigre. Então eles andam em bando e eles são os predadores. Então nesse caso, a presa dificilmente, muito raro, ela vai conseguir aí se livrar de um ataque, tá? Desse tipo de animal, desses predadores.
Temos a cooperação, que é um outro relacionamento, né? Alguns animais mantêm entre si uma relação de cooperação, ou seja, de ajuda mútua, em que ambos são beneficiados. Então vamos lá, olha, nós temos aqui um camelo, né, e um passarinho ali. Então o elefante também, né, ele precisa da cooperação, ele depende dos passarinhos, né, sentando nele e vão servindo ali para limpar os carrapatos, os parasitas que estão na pele do elefante. Outro animal também é o búfalo, né? Ele tem muito carrapato e aí ele forma aí uma espécie de cooperativa, de cooperação, né? Então ele deixa o passarinho sentar nele, ele carrega o passarinho e em troca o passarinho vai comendo aí, se alimentando dos parasitas, carrapatos, pulgas que se encontra aí na pele dos animais maiores. O parasitismo, né? Falando em parasitas, o parasitismo é a relação em que um dos organismos, o parasita, é beneficiado e o outro, o hospedeiro, é prejudicado, pois o parasita alimenta-se à custa do hospedeiro. O parasita se aloja no interior ou no exterior do corpo do hospedeiro. Então aqui nós temos aqui uma pulga, né? As pulgas que vivem nos pelos de mamíferos são parasitas. As pulgas se alimentam do sangue do hospedeiro e, além de incomodá-lo, podem lhe transmitir doenças, tá? Então, olha aí o parasita, o piolho é um parasita, a pulga é um parasita, o carrapato é um parasita, tá? Então, são animais que, em contato com o pelo do animal, além deles dar aquela coceira insuportável, né? Pulga principalmente, no cachorrinho, ele vive lá se coçando, ele também pode transmitir doença, uma vez que ele suga, né, o sangue do animal, ele se alimenta do sangue do animal. E temos aqui por último o inquilinismo. O inquilinismo é a relação em que um dos organismos, o inquilino, é beneficiado, obtendo proteção ou suporte no corpo da espécie hospedeira. Nesse caso, o inquilino não prejudica o hospedeiro, que no caso neste caso aqui, são as orquídeas, né? Nós temos também os cipós, tá? As orquídeas, elas vivem apoiadas nos troncos de árvores e não as prejudicam. Então, isso na natureza, né, é muito comum, onde há a proteção do IBAMA, a gente ver aí lindas orquídeas grudadas no tronco das árvores e ali elas vão se alimentando do nutriente dessas árvores. Porém, elas não prejudicam as árvores, elas não matam as árvores, nem deixam as árvores doentes, tá ok? Então, a professora fez a leitura aqui com vocês, né, dessas relações, essas diferentes relações da mesma espécie e de espécies diferentes. Então, né, para a gente poder ver aí a diferença de relações, tá? Então, vocês vão agora na página 44 e 45 responder as perguntinhas que aqui estão, tá ok? Então, como de praxe, a professora vai fazer a primeira, né, a letra A1, né? Aqui, olha, a primeira, e aí vocês depois vão responder o restante aí, lendo, prestando atenção, volta lá no texto, se preciso for, lê novamente, tá? E vocês vão conseguir responder aí tranquilamente essas perguntas. Então vamos lá, olha, observe as fotografias e escreva o nome da relação apresentada em cada situação. Depois responda as questões. Então, um pássaro com larva no bico, o que ele é? Que relação ele tem aqui? Uma relação de... Ele está caçando, né, uma larva. Então, que relação ele está tendo aqui com esse bichinho? A de predação, tá bom? Então, a resposta aqui é predação, porque o passarinho aqui é o predador e a larva é a presa. Então, a relação é de predação.
E na 2 aqui, olha um formigueiro. Então, qual é a relação? É uma relação de sociedade. Lembra lá no começo? A colmeia de abelha, formigueiro, né? O cupim. Então, eles formam aí uma sociedade, um trabalho em equipe, um trabalho em conjunto. Tá ok? Bom, e aí vocês vão, na sequência, respondendo aí para a professora. Letra A. Em qual situação, A ou B, um animal está prejudicando o outro? Quem prejudica quem? Eles são da mesma espécie? Então, vocês vão observar aqui qual dessas imagens, qual desses animais está prejudicando o outro animal, tá? Então, quem prejudica quem ali e eles são da mesma espécie. Então, vocês vão observar e responder aqui para a professora. A B. Em qual situação um animal não está prejudicando o outro? Eles são da mesma espécie. Então, de novo, olhando o desenho, observando as imagens, vocês vão responder para mim aqui em que situação o animal não prejudica o outro, tá? E a pergunta se eles são da mesma espécie. O 2. Há bromélias que vivem no alto das árvores sem prejudicá-las. As bromélias podem ser consideradas parasitas das árvores? Por quê? Então, o que você acha? A bromélia, a orquídea, pode ser considerado parasita? Então, voltem lá no texto, leiam novamente, veja a diferença, entenda o porquê e responda aqui para a professora, tá? Essa perguntinha. As bromélias podem ser consideradas parasitas das árvores? Sim ou não? Por quê? Tá? Aí você vai escrever o porquê da sua resposta. E a última página, né, a 45, leia o texto, observe as imagens e responda as questões. Então, vocês vão ler o texto aqui, né, esse pequeno textinho, e vão responder para a professora aqui as questões que estão aqui, tá bom? A questão 3 e a questão 4 do livro, ó. Tá ok, meus amores? E por hoje é só, tá? Nossa aula tá terminando. Eu espero que vocês tenham aí conseguido, né, entender direitinho essa diferença entre as relações dos seres humanos, né? Os animais que vivem em grupo, em sociedade e trabalham juntos para conseguir o seu alimento, e os animais aí que vivem em colmeias, né? Como eu posso dizer, os da sociedade e os que vivem aí de diferente forma, que são os das colônias, né? Aqueles que vivem em colônias. Então, nós temos um que vive lá juntinho e trabalham juntos, constroem sua moradia, se protegem, levam alimento. E nós temos aí um outro tipo de sociedade também, que são aí as alcateias, os lobos, os tigres, que eles vivem, eles são individuais, mas quando eles vão caçar, eles trabalham em conjunto, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Terminando as atividades, envie fotos para a professora, tá bom? Eu preciso corrigir para ver aí se vocês estão conseguindo entender o que a professora explicou. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Um beijo no coração de cada um e fiquem com Deus. Tenham todos uma excelente tarde. Beijos, meus amores.